Olá, sejam muito bem-vindos ao Encontro FBAH, o podcast oficial da Federação Brasileira dos Administradores Hospitalares, que tem o patrocínio da Axe Technology. Eu sou Edmilson Caparelli, presidente da FBH e do Grupo Mídia, e nesse espaço vou conversar com pessoas que transformam a gestão da nossa saúde no nosso país. Vamos falar sobre liderança, gestão em saúde, gestão de pessoas, além de abordar os desafios e os caminhos para o futuro do setor. Mas eu não vou participar dessa troca sozinha. Quem vai me acompanhar nesse bate-papo é a Tainá Mana, diretora editorial do Grupo Mídia. Tainá, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, mais uma vez aqui com você, é um prazer. Prazer é todo meu. E aqui nós temos um convidado também que vai ser mais um aprendizado, viu? Nós temos um convidado de peso hoje. Então vamos lá. Nosso convidado de hoje é sócio fundador da MHA Engenharia, presidente do Conselho Nacional de Gestão em Saúde da FBAH e presidente do Conselho Consultivo da ABDEH. Salim é engenheiro e empreendedor, sócio fundador da MHA, acumula mais de 5 décadas de experiência no planejamento, na concepção e na modernização de edificações de saúde, atuando em projetos de alta complexidade em todo o país. Ao longo de sua carreira, construiu uma visão integrada entre engenharia e gestão hospitalar. Atualmente, é presidente do Conselho Nacional de Gestão da Saúde da FBH e presidente do Conselho Consultivo da ABDEH, com participação ativa no fortalecimento da governança, da profissionalização, da administração hospitalar e do debate sobre o futuro da saúde brasileira. Salim, meu amigo, é um prazer recebê-lo aqui no nosso Encontro FBH. Bom, eu que agradeço, boa tarde a todos, eu agradeço bastante essa disponibilidade para a gente. Eu digo o seguinte, em qualquer conversa desse tipo a gente aprende muito mais do que contribui. Então eu fico honrado com esse convite e muito feliz de estar aqui e obviamente, com certeza eu vou ganhar muito mais do que vocês aqui nesse processo. Obrigado, meu amigo. Salim, olhando para a sua caminhada profissional, o que mais marcou sua formação como líder? Os desafios técnicos da engenharia ou as experiências humanas vividas ao longo dessa jornada? Eu acho que a questão, eu nem gosto de me rotular como líder, né? Mas eu acho que as coisas estão muito interligadas aí, né? Obviamente, eu sempre, acho que nasci dessa forma, empreendedor na minha visão, né? Eu sempre busquei desafios. E desde a época de faculdade, eu fiz engenharia mecânica, só para você ter uma ideia. Então, na época de faculdade, a gente já pensava, e isso com mais 2 amigos, já pensávamos num primeiro momento de criar uma empresa de planejamento, né, mas voltado na área industrial pela característica nossa de engenharia mecânica. Ao longo desse processo na faculdade, lá para o 3º, 4º ano, a gente agora vamos para valer e vamos montar essa empresa, essa consultoria. Um deles desistiu e continuamos nós dois e imediatamente montamos o escritório com esse objetivo. A gente sabia muito da área industrial, quer dizer, sabia. Estava na faculdade aprendendo e convivendo com isso, né? Com isso também eu fui buscar relacionamento na área da indústria, de uma forma geral, e começamos a tentar vender, né, esse tipo de serviço para a pequena indústria. A grande indústria tinha o seu planejamento e tal. Então, isso, vamos dizer, os desafios da engenharia me levaram, mas com essa vocação do empreendedorismo, eu vou buscar exatamente essa questão de montar uma empresa e, obviamente, na hora que você monta a empresa, ou você conduz como líder ou você deixa de ser simplesmente um formador de opinião. Então, esse foi o caminho que a gente percorreu e, obviamente, que as relações humanas é que permitem que você aprenda o tempo inteiro, né? E vai acompanhar. E na formação, né, nós precisamos aprender muito a escutar, né? Então, nós criamos a empresa e, consequentemente, dentro desse processo, a gente também criou a equipe. A nossa equipe, eu tenho profissionais comigo há 40 anos e muitos há mais de 30, que foram formados dentro da empresa, sempre dentro desse espírito de
nós escutarmos as necessidades, né? E nós precisamos, principalmente, ouvir quem está ao nosso redor. Então, acho que esse é o caminho. Quer dizer, não me considero um líder, mas me considero responsável por um grande grupo de pessoas nesse caminho. Está sendo modesto, de certa forma, construir o que você construiu, é um grande líder, posso afirmar isso. Na sua trajetória pessoal, é uma trajetória longa, de muita experiência, de muita expertise. E a gente sabe que sempre tem momentos que são mais difíceis, que são mais delicados. Em alguma dessas situações que você enfrentou, você já teve vontade de desistir, de jogar tudo pro alto, de arrumar outra coisa para fazer? Como é que foi esse momento para você? Momentos complicados, sim. Desculpa te interromper, você terminou. Imagina! Não, momentos complicados, sim. Quem viveu o Brasil, final da década de 70, década de 80 e início de 90, nossas crises econômicas, né, jogam a gente sempre numa direção complicada. Eu, ainda estagiário, tanto e meu sócio também, nós trabalhávamos com empresas de saneamento, projetos de saneamento. E dentro desse contexto, a gente aprendeu uma coisa muito séria. Grandes empresas nessa área desapareceram. Por quê? Era um único cliente, tinha um único cliente, né? Então, de repente, a Sanemate, quando criou o estado, separou Mato Grosso, tinha um mundaréu de trabalho, e aí não pagou, não sei o que. Então, a gente, desde o primeiro momento, a nossa percepção que a gente não podia se focar especificamente numa área de trabalho. Então, essa era uma visão. Em função disso, óbvio que todas as experiências na vida vão acrescentando alguns novos dados, vamos chamar assim. E dentro desses, a gente começou, inclusive, trabalhando também com saneamento, e como na área da indústria, que eu falei, e da indústria, por que foi para a saúde? Porque, por conta da complexidade das instalações, na indústria já tem o ar comprimido, tem o oxigênio, coisas que, vamos dizer, o projetista tradicional predial não tem esse vapor, essas coisas que não tinha, e a gente conseguiu trazer isso para a área hospitalar. Então, para responder a tua pergunta, sim, o que acontece é que ao longo da vida a gente foi também, por conta de decepções, dificuldades, né, momentos econômicos difíceis, né? Você imagina na época do Collor, que de repente ficamos sem dinheiro nenhum e eu tinha uma folha imensa para pagar 10 dias depois, entendeu? Então, coisas desse tipo, não de desânimo, mas de, vamos dizer, de resiliência, de buscar. E por conta da gente também direcionar o nosso trabalho para uma série de áreas, os hospitais representam hoje, acho que já foi até um pouco menos, mas hoje representa da ordem de 50% da empresa, do ponto de vista de faturamento de trabalho, em projeto que a gente fala, projeto de gerenciamento de obra. Então, obviamente, alguns segmentos a gente acabou abandonando ao longo do período por conta desse processo. Óbvio que, né, algumas coisas deixam você desesperado, o estresse é contínuo dentro do trabalho, mas desistir jamais. Desistir jamais, acho que estava dentro do espírito, né, e isso vai dando a continuidade da nossa visão, vamos chamar assim. O que sempre te motivou a continuar? No que você se apegava nesses momentos? A gente desiste de uma coisa ou outra em algum momento, mas não vou desistir de tudo. Então, eu acho que primeiro você acaba assumindo algumas responsabilidades. Na hora que você se envolve com o desenvolvimento de uma estrutura, né, você acaba se envolvendo com pessoas, né, você acaba criando família, né? Tá? Então, no fundo, a família não é só a sua família de sangue, mas é a família que você cria ao longo da sua vida. A família do botequim, a família do vôlei, a família da corrida de carro, do esporte, e a família do trabalho, que no fundo a gente dedica muito tempo a isso, sempre, né? Então, eu acho que, vamos dizer, o que motiva a gente, no fundo, é a relação com as pessoas. E o nosso trabalho me dá a oportunidade de um relacionamento muito grande com pessoas. Eu sempre me dei muito bem nesse processo e sempre construí a minha vida no sentido de
de desenvolver, me desenvolver e criar relações. Eu acho que isso a vida inteira vai assim. Então essa é a motivação. E à medida que você tem 200, 300 famílias no seu ombro, a sua responsabilidade e a sua vontade continua sempre maior, né? Eu falo que a minha depressão dura uma noite, Salim. Né? Porque no outro dia você levanta e fala, não tenho tempo para isso, deixa eu Exatamente. correr atrás. Exatamente. Eu acho que é um pouco por aí mesmo, né? Meu amigo, a liderança costuma ser romantizada às vezes, mas na prática ela envolve solidão, pressão e decisões complexas. O que foi mais difícil de aprender a se tornar um líder? Ufa, eu acho que é um processo complicado. Nunca parei para pensar sobre isso, mas vamos dizer, isso que você falou é sério. As decisões em determinados momentos são muito individuais, né? São complicadas. E, de novo, eu vou falar que vamos dizer, não me considero o líder na palavra, mas eu me considero um formador de líderes. Eu acho que isso que é importante. Eu acho que isso me facilitou ao longo da vida, né? Na própria empresa e nos trabalhos nossos, né? Você veja na própria federação, há alguns anos que eu já estou na federação, eu não consigo quantificar, mas provavelmente mais de 20 anos dentro da federação, acho que até um pouco mais, desde a época dos congressos, então deve ser mais de 30, né? Então, dentro desse processo, exatamente juntando pessoas de outras profissões ou de outras atividades, isso nos ajuda vamos dizer, a tomar essas decisões, eu acho, porque você também escuta e aprende com o outro. Então, eu acho que isso me facilitou dentro da empresa, né, de criar novos líderes também, nas suas disciplinas ou nos seus grupos de trabalho, né? Nós trabalhamos em células no escritório que têm os seus líderes e a gente discute muitas coisas a nível colegiado. Lógico que nas grandes agonias, né, ela é individual mesmo, né? Mas eu acho que essa forma, vamos dizer, talvez seja a minha sobrevivência nesse caminho aí, né? Bacana. E Salim, você atua num setor que é complexo, demanda decisões difíceis. Na hora de tomar essas decisões, como é que você faz para equilibrar razão, experiência, intuição, jogo de cintura? Como é que funciona o seu processo de tomada de decisão? Então, vamos começar. Jogo de cintura é uma coisa que você vai criando ao longo da vida, mas ela depende muito de conhecimento. Depende da decisão, né? Projetos complexos que envolvem um monte de atividades que envolvem as questões técnicas propriamente ditas, as questões ambientais, mas também as questões financeiras, né? O cliente pode querer fazer uma determinada atividade ou um determinado empreendimento, vamos chamar assim, e esse empreendimento não cabe no orçamento que ele tem. Então, vamos dizer, eu acho que a soma de tudo isso nos ajuda a tomar essas decisões nos projetos complexos. Óbvio que a gente não consegue fazer isso sozinho. Outra coisa que eu acho que é a relevância no processo, e eu acho que é um grande erro quando as pessoas entendem, bom, eu já fiz 500 hospitais, então eu sei como fazer. Não, cada caso é um caso, cada novo empreendimento, seja no hospital, seja num teatro, tem uma nova tecnologia, tem um novo aprendizado, tem uma nova pesquisa que você precisa fazer. Então, acho que esse é vamos dizer, a ferramenta que a gente usa, considerando cada nova atividade uma atividade efetivamente nova, né? Única, vamos chamar assim. Então, não existe coisa pronta. Mesmo quando você repete soluções para um mesmo cliente, uma rede de hospitais que está fazendo vários, e você está repetindo as soluções, a gente briga para que ela seja analisada, porque ela tem peculiaridades de localização. Uma das coisas que eu coloco, localização, cultura local daquele empreendimento, uma das coisas que eu sempre coloquei em palestras nossas e tudo mais, é que você tem que levar em consideração também as experiências internacionais, lógico, né, no aprendizado, as nacionais e as locais. Não adianta eu querer fazer um sistema de ar-condicionado super complexo no meio da selva amazônica, né, um hospital no meio, em Codajás, que nós fizemos uma vez, que os reservatórios eram de metal, porque não tinha como fazer concreto lá, e quem ajudava a levar o reservatório para o local eram os índios de lá. Então, como é que eu vou botar um sistema sofisticado? Então, de novo, é isso. As decisões dependem muito dizer, qual é a meta naquele trabalho, qual é o objetivo. Envolve técnica, financeira e cultura, né?
Sim. Eu queria fazer uma correlação. Eu fiz uma matéria sobre você recentemente. Eu li a sua entrevista, que você acaba comentando que o hospital ele é uma construção contínua, né? Ele nunca está pronto. E acho que condiz muito com o que você diz agora nesses processos de decisões, porque a gente também nunca está pronto. A gente está sempre se adaptando. O hospital, né, que é uma obra inacabada, né? O hospital é uma obra inacabada. Por que é uma obra inacabada? Porque você tem mudanças contínuas. Primeiro, mudança de procedimento médico, né? À medida que você começa os diagnósticos, a primeira ressonância que a gente fez na década de 80 no Brasil, quer dizer, dali para frente, o que evoluiu de equipamentos, né, de formas cirúrgicas de fazer, o que mudou então mudanças de procedimentos médicos, mudanças de tecnologia, de uma forma geral. E como é que você faz essa obra, esse hospital, permanecer ao longo da vida dele? Como é que ele sobrevive? Então, são questões que você tem que levar sempre nessa direção. Então, qual é a flexibilidade que eu tenho que fazer nesse hospital para que ele sobreviva com essas mudanças? Imaginando que eu vou fazer uma edificação que, fisicamente, ela vai durar 100 anos, né? Mas, vamos dizer, o miolo dela vai ter que mudar ao longo da vida, né? Como é que põe um stent novo, né? Como é que eu ponho uma ressonância lá nova sem demolir o hospital inteiro, sem precisar fazer, né, quebrar para passar o cabo elétrico? Então, esses cuidados que a gente considera na questão como a gente fala da obra inacabada. Então, tem que pensar na flexibilidade, na expansibilidade dele. O mercado muda. O mercado muda. Um cliente ele imagina trabalhar numa linha de direção, né, e, de repente, há um caminho de uma especialização. Então, vai mudar. O ICESP, aqui de São Paulo, ele começou com... Aqui foi uma estrutura, a gente não participou do início, mas recebemos ele com uma estrutura para fazer um hospital de especialidades. Ao final da obra, ele virou um instituto do câncer. Então, tinha que botar mais bunker, outros equipamentos. Foi tranquilo, porque você tinha os caminhos para passar as coisas, você tinha as previsões de carga adequada, carga física, né? O peso de equipamento, essa coisa toda. Então, a gente tem que pensar nessa forma, quer dizer, não é o que eu não estou fazendo isso para hoje, eu tenho que fazer para coisas que eu não sei que vai acontecer. Então, eu acho que é um pouco da criatividade e, vamos dizer, um pouco do conhecimento da dificuldade construtiva. Salim, poucas empresas no Brasil conseguem atravessar 5 décadas, principalmente mantendo relevância. Na sua visão, o que permitiu a MHA chegar aos 50 anos com consistência e credibilidade? Olha, eu acho que tem uma coisa que eu falo um pouco para a nossa turma. Por que um cliente escolhe você e não o seu concorrente? Pela conexão que você gera com ele. O que essa conexão significa? Você entender qual é a importância ele se sentir importante, quer dizer, ele se sentir atendido. Mas mais do que isso, você entender quais são as necessidades dele. Tá certo? Então, quer dizer, ele se sente importante, mas você também consegue compreender quais são as efetivas necessidades dele. Tá? Em função dessas necessidades, você criando isso, você cria uma relação de confiança. Tá? E a confiança é o melhor caminho para a venda, tá certo? Para a venda do seu trabalho. Nós temos na empresa uma relação eu diria que mais de 60% dos nossos encampos, faturamentos, vem de cliente que a gente chama de longa duração, repetitivo. Recorrente, né? Recorrente, é o long term que a gente usa, que é dessa relação. Então, eu acho que o caminho é esse. Óbvio que os desafios são constantes, você já me perguntou das dificuldades de desistir, né? Os clientes mudam, as estruturas mudam de uma certa forma, elas deixam de ser relações pessoais para muitas vezes se tornar relações, vamos dizer, profissionais. Na hora que um grupo começa a se expandir e ele sai do dono para discussão, ou sai daquele profissional que você tinha, e às vezes sai da área técnica, isso para a gente é muito ruim, quando sai da área técnica e vai para uma área específica de suprimento, que só está enxergando o preço, né, o valor, né, e a nossa remuneração ela representa 3%, 4% de um custo de uma obra, né, mas ela impacta na obra como um todo. Então, essa é o caminho. Então, eu acho que essa relação construída não só
pela gente, mas por toda a equipe, com essa preocupação. É a relação que você cria de qualidade com o seu cliente. Tá? Obviamente você tem essas dificuldades na hora que a coisa vira só no suprimento, vamos chamar assim. Né? Quando há uma orientação técnica bem colocada, é muito bem. Uma das coisas que a gente mais briga, isso de uma forma geral, como entidade, como o FBH, como o ABDH que você citou, é que, vamos dizer, determinados trabalhos elas sejam sempre sejam técnica e preço. Isso já acontece hoje em obras, é uma briga que a gente tem de mais de 30 anos e ela hoje se efetiva. Então tem que colocar. Não que você considere que o mercado é fechado para alguém que já fez alguma coisa, mas a técnica você pode medir de outras formas. Né? Então não adianta você colocar uma empresa construtora que está acostumada a instalar carpete ou fazer reforma de escritório para fazer um hospital complexo ou uma indústria complexa. Então essa é uma briga que a área pública já está atendendo e a gente tenta colocar isso para as grandes corporações, grandes redes. Mas eu acho que é isso aí. Para voltar na tua pergunta, eu estou esticando demais, mas é a relação que você cria de qualidade que gera confiança, e a confiança é o que você vende, né? No fundo é isso. Eu vou dar uma pausa aqui no nosso bate-papo, Salim, para falar da 20ª edição do prêmio FBH e mais a celebração dos 55 anos da federação, que vai acontecer no dia 18 de maio, lá no Centro de Convenções Rebouça. E você que é do setor da saúde, não pode ficar de fora desse momento histórico para a federação. Salim tem muito tempo de federação, né? Vai ser um momento marcante para a gente, né? Não, sem dúvida, eu acho que bem colocada a sua posição e eu agradeço a nova diretoria, a nova presidência da federação, porque nós tivemos esse jantar que era famoso e muito relevante no network, na importância e principalmente na minha visão, né, que a gente tem que gerar sempre conteúdo, é troca de relações, a troca de experiências, etc. E esse jantar, a retomada desse jantar é um marco. Não, sem dúvida, eu estou muito feliz. Quem é do setor da saúde tem que estar lá com a gente, né, Salim? Com certeza, com certeza. Salim, você preside o Conselho Nacional de Gestão de Saúde da FBH. Como você diria que esse papel amplia a sua visão sobre os desafios dos administradores hospitalares no país? Então, eu acho que, vamos dizer, o fato desse conselho, eu acho que, eu até faço uma brincadeira, que eu acho que foi uma irresponsabilidade, eu estou há muitos anos na federação, né? Mas é uma irresponsabilidade botar um engenheiro para ser presidente desse conselho. Mas eu acho que a grande questão que eu sempre coloquei é trazer a multidisciplinaridade. A gente tem que escutar todo mundo. Quer dizer, o que o administrador hospitalar ele é? Ele é um economista, ele é um advogado, ele é um médico, ele é um engenheiro, né? Nós temos engenheiros gerindo grandes complexos hospitalares. Nosso amigo Tom Zé, né? Um deles, né? Que gere é um engenheiro gerindo. Então, eu acho que esse foi para mim, vamos dizer, talvez esse tenha sido a visão de outros presidentes, de colocar lá, porque eu sempre quis trazer a multidisciplinaridade. Né? O meu foco é o edifício, mas para a gente fazer o edifício corretamente, nós precisamos entender isso aí. E uma das coisas que a gente sempre fez para os administradores, em todos os congressos anteriores, etc., era trazer o administrador para ele também saber o que ele precisa dentro do edifício, por exemplo. Mas nós temos aí vamos dizer, todas as áreas, tem área de custo, área de suprimento, área de equipamento, engenheiro clínico, e por aí vai. Né? Então, esse é o objetivo, e eu ganho muito com isso, porque eu continuo, obviamente, entendendo qual é a necessidade, eu volto um pouquinho naquela questão anterior, a necessidade daquele cliente. Né? Então, eu acho que com isso eu ganho bastante, né? E a gente, com esse, vamos dizer, esse objetivo do Conselho, a gente poder reunir e trocar essas informações. Então, eu acho que esse é o grande ganho da gente poder não ficar no nosso casulo. Né? Tá certo? Salim, para os administradores hospitalares e líderes que estão se preparando hoje para conduzir a saúde no futuro, que conselho você considera essencial e que não costuma aparecer nos livros? Conselho é complicado, né? Eu já diria. Mas eu acho que tem uma expressão que eu escuto bastante e uso muito também.
don't complain, don't explain. Não reclame e não se explique. Tá certo? Faça o que é necessário. Tá? Não adianta a gente ficar reclamando da grande dificuldade ou se explicando por que não conseguiu fazer. Vamos buscar esse caminho sempre. Né? Como é que você vai fazer isso? Obviamente, se você reserva 30 minutos por dia para estudar alguma coisa, ao longo de um mês, você melhorou em 900 minutos. Não adianta você querer fazer tudo. Então, para os seus objetivos, né, não deixe de colocar aquela sua missão diária. Né? Seja para melhorar em algum item que você faz, exatamente para você não precisar, né, reclamar e justificar, né? Se justificar porque não conseguir fazer. Faça. E para isso, no fundo, nós temos treinamento contínuo. Isso em qualquer atividade, né? Sim. Seja no esporte, seja na vida profissional, né? Porque as coisas mudam, tem essa dinâmica. Então, minha observação seria essa, né? Reserve 10 minutos do seu dia, leia 5 páginas de um livro, né, por dia, né? Porque no final de um mês você leu mais de 100 páginas, né? Aprendeu mais alguma coisa dentro desse contexto. Então, é isso aí, né? A gente tem que brigar com o inconformismo, né? Não é possível fazer isso. Eu não aceito, não é possível. Vamos ver, vamos explorar, vamos buscar. Então eu diria o seguinte, não reclame, não se desculpe, não aceite um inconformismo de alguém que está te trazendo isso, né? E tem um assunto que isso também aprendi e uso bastante, que são os 4 Fs. Tá? Foco. Tá? Então você precisa ter foco. O que eu quero? A minha direção é essa. O que eu quero? É foco. Então é isso aí. Força. Porque para você fazer acontecer, você vai precisar o tempo inteiro força. Tá certo? Então, o terceiro é fé. Porque tem determinado momento que você acha que não vai dar, né? Aquilo que você me perguntou também, estou associando aqui agora, né? Tá certo? E o 4 F é festa. Comemore qualquer pequena vitória. Tá certo? Então, isso aí para o administrador, eu diria que é um recado. Conselho a gente não sabe, cada um vai viver o seu, mas acho que é um recado que eu gostaria de deixar. Gostei dos 4 Fs, viu? O 4 F, eu acho que é uma Muito coisa bom. que... Meu amigo, eu queria agradecer a sua participação aqui no Encontro FBH. Eu sei da tua agenda, da tua correria, então obrigado por ter aceito o convite. E eu queria registrar aqui em público o meu agradecimento por você confiar no meu trabalho, depois de tantos feras que passaram pela presidência da federação e continuar lá apoiando enfim, estando com a gente lá, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de a gente poder trocar com conversas aqui, né? E saio aqui aprendendo mais um pouco, com certeza. Vocês me provocaram em alguns assuntos que eu também não tinha pensado tanto. Então, eu aprendo muito, agradeço, ao contrário, agradeço você também, como nosso presidente atual, da confiança da gente continuar esse trabalho. Eu falo que ainda é uma irresponsabilidade deixar um engenheiro nessa posição, mas vamos lá, enquanto vocês puserem fé. Eu queria, no fundo, também aproveitar esse encontro FBH para conclamar, né, os nossos administradores que participem efetivamente, porque nós precisamos aprender com eles para poder ensinar para alguém mais. Quer dizer, esse é o nosso objetivo também do Conselho, né, que você está apoiando bastante, a nova diretoria está apoiando bastante, mas é que a gente, vamos dizer, participem mais, não só para escutar, mas também para trazer as suas experiências, os seus erros, né? As crises que a gente enfrenta, né? Crise é uma coisa que em qualquer momento a gente tem, né? A gente tem que ir, mas volta para o básico, se não deu certo, volta para o básico, mas a crise são oportunidades. Então, eu só queria conclamar os administradores que participem mais, que tragam as suas demandas para a federação. E muito obrigado pela oportunidade. Bacana. Nós é que agradecemos. Tainá, obrigado pela sua participação aqui nesse bate-papo também. Imagina, eu que agradeço, foi uma honra participar dessa conversa. E agradeço a você que nos acompanhou até agora. Se você quer assistir esse e outros episódios, você tem tudo lá no nosso canal do YouTube da FBH. E se você quer saber a respeito da festa dos 55 anos e também
da 20ª edição do prêmio, é só acessar o nosso site, fbh.org.br. É isso, né? É isso. Um abraço, até a próxima.